Os destaques da edição de hoje. Transportes públicos cada vez mais lotados em tempos de aulas. As complicações para se deslocar são grandes nas horas de ponta. Passe Gira Mais vai substituir de forma gradual, a partir de dezembro, os bilhetes dos autocarros. Segurança e higiene no trabalho junta em Luanda especialistas para discutir o novo regulamento legal. Semana de alto nível. Na 79ª Assembleia Geral da ONU, a missão angolana participa do evento que vai ter Cimeira do Futuro. O Papa Francisco segue em turnê e chega hoje a Singapura. Nos Estados Unidos, Kamala Harris surpreende e tem bons argumentos no debate diante de Donald Trump. Tem ainda as novidades do desporto dentro e fora do país. É quarta-feira, 11 de setembro. O Girassol Jornal começa agora. Boa noite. A oferta de transportes públicos continua deficiente na capital Luanda. Com o arranque efetivo das aulas, está mais difícil servir trabalhadores e estudantes, sobretudo nas zonas mais populosas e em horários de ponta. Veja na reportagem do Mandela Silva. Com o reinício das aulas, as paragens de táxis ficaram mais cheias e a escassez de transportes públicos aumentou, uma vez que o número de meios disponíveis não correspondem à demanda. Não há transporte suficiente. Embora aqui de tarde, de manhã, é que fica mais complicado pegar o táxi, por intermédio das pessoas que estão a vir para a escola, a chegada, fica mais vazio quando 10, 15 horas está normal. 17, 12 horas de manhã é mesmo muito complicado. Passageiros dizem que no momento é preferível esperar por muito tempo pelo autocarro, porque os taxistas continuam a fazer linhas curtas, passando por cima do decreto que tem que ver com a cobrança de 200 kwanzas num percurso de 16 quilómetros. Na verdade tem sido um constrangimento, né? Quando chega para aí, principalmente no período da manhã e da tarde, no período das 12 horas, é sobre a falta mesmo de transporte públicos e táxis privados. Sendo capital, ainda falta muito autocarro para poder apoiar a necessidade de transporte. Que aumente mesmo o transporte público, né? E sobretudo também a Polícia Nacional para poder organizar, né? Naquilo que está a subida de táxi. Muitos taxistas ainda se aproveitam da existente para poder exceder aquilo que é o valor estipulado pelo governo. Bigori é taxista e admite que muitos dos seus colegas insistem em fazer linhas curtas, principalmente quando as paragens estão lotadas. Nós que trabalhamos dentro da cidade, estamos na Maianga, Mutamba, não há razão de linhas curtas, nossos pontos congolenses. E agora outros colegas que trabalham em outros pontos, há muitas reclamações, sim senhora. Acho que 200 kwanza, era 150, agora 200 kwanza, acho que já não é motivo de encurtar as vias, nem aí subir os preços de 300 kwanza, não há motivo, acredito eu. E aproveito também a aconselhar o pessoal, alguns colegas que têm feito essa prática. Manos, sofrimento é geral, mano. Sofrimento é geral, vamos ajudar a população. A demanda é bastante, há muita criança que vão para a escola. Nós estamos aqui, temos que ser exemplares. A demanda populacional ainda é maior do que as operadoras que atuam no setor. Por esse motivo, os passageiros têm de acordar às 4 da manhã para poder encontrar um lugar confortável. A essa altura, os utentes têm de acordar mais cedo devido às dificuldades de transportes. Há poucos autocarros, sim senhora. Há poucos autocarros nas paragens, sim senhora. Tem que aumentar mais autocarros, porque as pessoas ficam muito tempo, especialmente às noites, para poderem apanhar os autocarros. Já autocarros para os alunos, sim. Porque há alunos que atrasam devido mesmo dos autocarros, por causa do fluxo de autocarros que há nas estradas, e eles também são obrigados a atrasar. Os acidentes nas estradas de Luanda também têm dado o ar da sua graça no constrangimento do trânsito.
E o passe Gira Mais vai substituir de forma gradual os atuais bilhetes de passagem nos autocarros públicos, que começam a ser substituídos de forma gradual, já disse, a partir de dezembro. A retirada do pagamento da tarifa a bordo dos autocarros públicos tem a ver com a modernização e a transformação digital que está em curso no transporte urbano de passageiros no país. A empresa que gera o projeto deu início hoje a uma campanha para que a transição ocorra com normalidade e seja benéfica para os utentes dos autocarros urbanos de passageiros. A adesão ao Passe Gira Mais está agora fixada em 5.000 kwanzas. A campanha vai estar ativa até 30 de novembro deste ano para a generalidade dos passageiros. Estão excluídos os detentores do Passe Gira Mais regular, como os estudantes dos 6 aos 15 anos e os antigos combatentes e veteranos da pátria. Segundo a empresa gestora, até ao final do primeiro trimestre do próximo ano, os passageiros podem utilizar regularmente o Passe Gira Mais para as suas deslocações. A retirada do pagamento da tarifa a bordo dos autocarros públicos está enquadrada na modernização e transformação digital que está em curso no transporte urbano de passageiros e vai simplificar o processo de pagamento, reduzir os riscos no manuseio do dinheiro em locais públicos e melhorar a eficiência operacional das empresas operadoras. Na província de Luanda, esta decisão vai ser implementada numa primeira fase a bordo dos autocarros que circulam entre a Avenida de Olinda Rodrigues, a Avenida Fidel Castro e a Estrada de Cacoaco. Em Benguela, a medida vai ser aplicada na rota Bahia Farta, Benguela, Catumbela, Lubito. Na Huila, na rota Estátua da Liberdade, Centralidade de Quilengues e Eua, Mercado do Mutundo. No Ambo, será implementada na rota Uambo-Caala, em Malange, nas rotas Mercado da Catepa e Mercado do Chauande. O SIC deteve mais de 100 cidadãos envolvidos em diversos crimes no Ambo. O abuso sexual de menores, os homicídios, o tráfico e os furtos de bens diversos constam do balanço apresentado hoje pela polícia. Numa operação conjunta com a Polícia Nacional, o Serviço de Investigação Criminal no Ambo, durante 15 dias, apreendeu 6 armas de fogo do tipo AKM, 3 pistolas e uma viatura Lexus, além da recuperação de diversos bens. Foi possível a detenção de mais de 100 cidadãos com idades compreendidas entre os 16 e 64 anos. Estas microoperações incidiram sobretudo nos locais de venda e armazenação de bens de proveniência duvidosa, mormente motorizadas, telemóveis, e nestes locais foi possível proceder à apreensão e à recuperação dos seguintes meios: uma viatura de marca Toyota, modelo Lexus 470, 9 armas de fogo, sendo 6 do tipo AKM e 3 pistolas, 479 munições, 5 motorizadas de marcas e cilindragens diversas, 80 motores de motorizadas, 160 telemóveis de marcas diversas, 150 carcaças de telemóveis, 50 computadores portáteis, 23 iPad, 16 monitores, 9 teclados, 7 CPUs, 5 tablets, 3 visores de iPhone, 2 mod, uma pasta de ferramenta e um telemóvel fixo, meios apreendidos no âmbito do corte e combate ao crime contra o património, com 43 detidos. Da operação efetuada nos 11 municípios, foi possível desmantelar 3 associações criminosas que praticavam assaltos à mão armada. No período compreendido entre os dias 26 de agosto e 10 de setembro do ano 2024, o Serviço de Investigação Criminal, em coordenação com a Polícia Nacional, realizou 108 microoperações e buscas dirigidas que culminaram com o desmantelamento de 3 associações de malfeitores, compostas num total de 11 elementos, e a detenção de outros 117 elementos com idades compreendidas entre os 16 e os 64 anos de idade, implicados na prática dos crimes de homicídio qualificado, roubo qualificado, furto, receptação, abuso sexual de menores, agressão sexual com penetração, ofensas à integridade física, tráfico ilícito de minerais e pedras preciosas, tráfico e detenção de armas e munições proibidas, tráfico de menor gravidade, vandalização de bens e serviços públicos, exercício ilegal de profissão, adulteração de substâncias alimentares e falsificação de pesos e medidas. O inspetor-chefe do Serviço de Investigação Criminal no Ambo garantiu que estes indivíduos já foram apresentados ao magistrado do Ministério Público
para a devida responsabilização criminal. Estes elementos todos envolvidos estão detidos, vão agora ser presentes ao digno magistrado do Ministério Público para efeitos subsequentes. Para estes cidadãos queremos apelar que o crime não compensa, as ações operativas dos órgãos da delegação e Comando Provincial Domo da Polícia Nacional continuarão no sentido de prevenir e reprimir a criminalidade, sendo certo que todos aqueles elementos que forem encontrados na prática de diversos crimes serão responsabilizados criminalmente, porque as nossas forças estão atentas a toda e qualquer incidência criminal que possa pôr em causa a ordem e a tranquilidade pública. Angola e Moçambique firmaram um acordo bilateral de serviços aéreos e criaram um mercado único de transporte aéreo entre os dois países. O acordo, em vigor desde a sua assinatura, visa facilitar o acesso e promover a cooperação entre os operadores aéreos, fortalecendo assim a integração e o desenvolvimento do setor na região, conforme destacaram as autoridades de Angola e de Moçambique. Angola e Moçambique assinaram um acordo bilateral de serviços aéreos, estabelecendo um mercado único de transporte aéreo entre os dois países. O acordo entrou em vigor na data da sua assinatura, conforme informou a presidente do Conselho de Administração da ANAC. Temos vindo a conformar, em alguns casos, os memorandos de entendimento já existentes e, noutros, firmar novos memorandos dentro dos princípios da decisão de Yamoussoukro, dentro dos princípios basilares do mercado único de transporte aéreo. Nós atestamos um texto que vai implementar a operação de transporte aéreo entre os dois países, dentro do princípio de Yamoussoukro, dentre os quais a Quinta Liberdade, que nós tanto vamos falando. Segundo Amélia Covingua, PCA da Autoridade Nacional da Aviação Civil, o objetivo é facilitar o acesso e promover a cooperação entre os operadores aéreos de Angola e Moçambique. Não é só com Moçambique, nós estamos a falar da conectividade a nível da região e temos feito isso com outros estados. Repito, temos trabalhado numa perspectiva de conformar memorandos e acordos já existentes dentro desse espírito de maior liberdade em termos de tráfego do ar e também celebrar novos memorandos. João de Abreu, PCA da Autoridade Nacional da Aviação Civil de Moçambique, destacou que o acordo oferece novas oportunidades para que operadores de ambos os países possam operar livremente no espaço aéreo de Angola e Moçambique. Angola está, de facto, na vanguarda ao assinar este acordo. O Atlântico e o Índico estão unidos, já não há espaço que possamos dizer que há aqui uma separação territorial. A nossa fronteira é, de facto, completamente à disponibilidade dos nossos operadores. Portanto, isto é um momento muito importante para as duas autoridades e para o país e aos operadores em particular. Este passo é visto como um avanço significativo para a aviação civil na África, contribuindo para uma maior integração e desenvolvimento do setor aéreo na região. 79ª Assembleia Geral da ONU. Semana de alto nível com Cimeira do Futuro. Em destaque. Vida lá onde tudo começa. Passos de progresso. Conquistas e desafios ainda por vencer. Vilas. Exclusivo. O petróleo voltou a registrar hoje mais um dia de baixa nos mercados internacionais. O Brent, de referência para as exportações angolanas, está a ser cotado a $70 o barril. A cifra representa uma das mais baixas de que se tem registro desde 2023 e está mais próxima do valor de referência do atual Orçamento Geral do Estado, que é de $65 o barril. E para uma breve análise sobre o assunto, recebemos o analista do mercado, para melhor entender o mercado, o analista de economia e economista Vladimir Pereira, que está aqui connosco. Boa noite, bem-vindo. Boa noite. Apesar de não estar ainda na casa dos 65, já é uma preocupação para o país.
Certo. Ontem nós tivemos foi um dia histórico. Pela primeira vez nos últimos 3 anos, o preço do barril de petróleo Brent, que é a principal referência para a exportação das ramas angolanas, atingiu seu nível mais baixo. E isso é uma tendência que já tem se arrastado desde o final do mês passado, né? Claro, isso também em consequência de alguns fatores, né? O enfraquecimento da demanda por petróleo na China, tem também a questão das preocupações agora com a economia dos Estados Unidos, que está a enfrentar temores de recessão econômica, e também agora também as esperanças da própria produção, a retoma da produção de petróleo na Líbia, que passou por um caos político, mas então são esses fatores que lançaram o preço do petróleo para baixo. E claramente sim, é um fator, é um dado preocupante. Olhando para aqui, para o contexto nacional, isso preocupa-nos pelo facto de que o petróleo ainda é o principal ativo da nossa economia angolana, e nós dependemos excessivamente do petróleo. Só para ter uma ideia, as receitas petrolíferas correspondem aí cerca de 65% das receitas fiscais do país, e claramente é um cenário preocupante, porque, e de certeza, isso vai ter um impacto naquilo que é a definição dos preços do petróleo para o próximo Orçamento do Estado de 2025. E também é preocupante porque isso pode pode apertar ainda mais as contas públicas e pode impedir o Estado de cumprir com as suas obrigações. E isso também aumenta a necessidade de endividamento do país. Então, é preocupante. Num passado recente, por ocasião semelhante, o Orçamento Geral do Estado teve que sofrer um reajuste. Podemos recorrer a este método? Eu acredito que não, porque o preço do petróleo caiu para cerca de $69 o barril, portanto ainda está acima do preço estipulado no OGE. Portanto, eu penso que para agora não há ainda a necessidade de fazer um reajuste no orçamento, mas fica aqui um sinal de alerta para aqui o executivo angolano de que o preço do petróleo está a cair. E poderá haver, se esse cenário persistir, então poderá sim haver uma necessidade de reajuste, isso no preço do OGE de 2025. Mas por agora é apenas um sinal de alerta. E mediante este pequeno susto, quais medidas podemos tomar imediatamente em relação às nossas ramas e à nossa produção interna? Bem, em uma outra ocasião nós também estivemos aqui a falar sobre o comportamento do mercado petrolífero, e eu alertei que isto é uma dinâmica do mercado, né? Isto é o que chamam, é um claro sinal evidente daquilo que é a volatilidade do mercado petrolífero. E só para ter uma ideia, ontem o preço esteve a $69 o barril, mas hoje o preço já subiu para $70 e há perspectivas de que o preço suba mais, porque há também a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados tiveram que adiar os seus aumentos de produção de petróleo, que estava previsto para acontecer agora em outubro, adiaram por causa desse cenário de baixa demanda. Então, sempre que houver necessidade de intervenção no mercado, a OPEP vai o fazer no sentido de poder garantir a estabilidade do mercado e impedir com que os preços caiam para baixo de $70, $60 o barril. Até porque preços abaixo de $70, $60 o barril não é sustentável para muitas economias que dependem excessivamente do petróleo. Então, há boas perspectivas, né? Mas fica aqui o sinal de alerta para o nosso país. Uma vez que Angola nem mais faz parte da OPEP, por que é que ainda é dependente destes ditames da própria OPEP? Sim, apesar da Angola não fazer parte da OPEP, é importante dizer que a Angola é um player do mercado petrolífero e, portanto, todas as políticas que a OPEP vai tomando têm ainda um impacto sobre o nosso mercado. Então, portanto, a Angola saiu, mas ainda continua a se beneficiar das políticas que a OPEP toma. Então, portanto, fica então aqui este esclarecimento. Muito obrigada, Dr. Vladimir Pereira, por ter estado connosco. Contamos consigo em outras ocasiões. Obrigado. Boa continuação. Venha sempre. Gestores públicos e privados defendem a necessidade de mais especialistas em segurança e saúde ocupacional para que se cumpram com as normas do novo regulamento legal sobre serviços de segurança e higiene no trabalho. Hoje aconteceu a primeira sessão do Programa de Desenvolvimento Sustentável e Preventivo.
Em vigor desde agosto do ano em curso, o novo regulamento legal sobre serviços de segurança, higiene, saúde no trabalho vem garantir uma atividade mais funcional e coordenada. Quem o diz é o psicólogo do trabalho, Horácio Canda. O diploma surge no sentido de enriquecer do ponto de vista do seu funcionamento ou do ponto de vista da elaboração dos procedimentos. Na verdade, o diploma traz algumas novidades, isto é para a realização, ou seja, o funcionamento dos serviços, quer interno, quer interempresa, e certificação para os serviços externos. Os trabalhadores das empresas, todos de qualquer área que sejam, devem exatamente estar munidos de conhecimentos sobre os serviços de higiene e segurança no trabalho, para, portanto, salvaguardar a sua própria integridade física a nível do seu local de trabalho. No entender do gestor de sustentabilidade do projeto do Terminal Oceânico da Barra do Dande, as discussões à volta do Decreto 179/24 de 1 de agosto são funcionais para que se melhore o sistema de gestão com vista a salvaguardar a saúde e a integridade dos trabalhadores. Júlio César Duarte aposta em análises de risco de atividades e barreiras de controlo para materializar os normativos do decreto. Contratamos uma equipa muito capacitada e treinada também para estar trabalhando junto à sustentabilidade, técnicos de segurança, engenheiros de segurança. Temos 14 pessoas da nossa equipe de saúde, entre médicos, enfermeiros, paramédicos, motoristas, socorristas. Estamos trabalhando com um envolvimento também com a Comissão Interna de Segurança dos Trabalhadores. Temos um comitê de ergonomia. Temos comitês para cada atividade que exige risco, nós estamos trabalhando. Já Renata Barbosa, especialista em saúde corporativa, afirma a falta de profissionais, sobretudo em saúde ocupacional, como uma das razões do não cumprimento, no seu todo, do referido diploma legal. A gente tem aqui um universo gigantesco de uma massa de trabalhador, um universo muito grande de empresas e hoje médicos do trabalho apenas um número muito pequeno que faz com que as empresas não consigam efetivamente cumprir as regras a 100%. Isso a indústria como um todo tem que entender como que a gente pode educar, preparar e formar cada vez mais especialistas para esse setor. O decreto 179/24 de agosto sobre segurança e higiene no trabalho visa valorizar o capital humano e garantir qualidade de vida no trabalho. Luanda acolhe a fase piloto do projeto Ungila. O programa é focado na melhoria dos serviços públicos e vai contemplar 58 municípios de 8 províncias. Implementado em 4 regiões de Angola, com destaque para as províncias de Benguela, Kwanza Sul, Huila, Cunene e Uige, o projeto Ungila, voltado para a melhoria da prestação dos serviços públicos para conferir maior qualidade, chega à província de Luanda. A iniciativa do governo de Angola conta com financiamento do Banco Mundial no valor global de $125 milhões. Como o próprio nome indica, Ungila, novos caminhos para aquilo que é a vida a nível das nossas comunidades e nós tivemos agora um encontro de concertação com a coordenação do projeto justamente para definirmos o que vai acontecer a nível dos 8 municípios, com a exceção da Kisama, a nível do projeto e fazer com que, de facto, esses workshops que irão acontecer a nível dos municípios possa refletir aquilo que é o desejo que os municípios têm nos mais variados domínios, desde a questão de infraestrutura, serviço, saúde, educação, desde que energia, água, desde que a carteira possa contemplar aquilo que são os critérios a serem definidas pelos membros das comunidades e dos conselhos de auscultação. A carteira de projetos abrange áreas como a humanização nas áreas de saúde, como, por exemplo, a atribuição da cédula para recém-nascidos nas maternidades. Aqui, para dar nota, em questões muito mais práticas, é um projeto em que alguém que vai ter o bebê na maternidade, ao voltar para casa, depois da nascença do bebê, já poderá exatamente regressar com um documento passado, portanto, pela maternidade,
isto é, através do Ministério da Justiça. Segundo o governador provincial para o setor social, o projeto concorre em parte para a preparação das autarquias locais, cuja implementação pode acontecer depois da concretização da divisão político-administrativa. Quando as autarquias forem implementadas, por exemplo, de certeza o projeto Ungila terá contribuído para que no domínio, por exemplo, da infraestrutura, se assim for, se possa estabelecer justamente condições materiais e não só para que a municipalidade possa funcionar com todos os seus serviços. Daí é que há toda uma preparação, mesmo a nível não só das autarquias, mas sobretudo da desconcentração administrativa. Temos justamente aqui elementos suficientes para dizer que há haver essa desconcentração e, claro, estamos aqui também já a fazer caminho para que todas as condições possam estar preparadas para que o município em si e por si só possa dar os passos necessários para que se possa fazer toda uma administração. Para o cumprimento do projeto, de 12 a 30 de setembro, decorrerá o processo de formação e capacitação de quadros em todas as sedes municipais, onde o município de Viana é apontado como primeiro no plano de trabalho. Bem-vindos à segunda parte do Girassol Jornal. Angola defendeu na ONU que o Conselho de Segurança precisa garantir um apoio político completo e consistente às operações de paz, para que se cumpram com os mandatos de forma mais eficaz e que se criem condições favoráveis para encontrar soluções duráveis para os conflitos. O representante permanente de Angola junto da Organização das Nações Unidas em Nova Iorque, Francisco José da Cruz, falava no debate aberto do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre o tema Reforçar a manutenção da paz, reflexões para o futuro, que aconteceu em Nova Iorque. Na ocasião, o diplomata angolano afirmou que o Conselho de Segurança precisa de garantir um apoio político completo e consistente às operações de paz, a fim de lhes permitir cumprir os seus mandatos de forma mais eficaz e criar condições favoráveis para encontrar soluções duráveis em conflitos. The international peace and security architecture is more... A arquitetura internacional de paz e segurança é cada vez mais confrontada com novos e complexos desafios transnacionais à medida que testemunhamos um aumento de tensões globais e o maior número de conflitos violentos desde a Segunda Guerra Mundial. As operações de paz da ONU são uma ferramenta essencial para proteger os civis em situações de conflito e promover ativamente as estratégias de paz e segurança a longo prazo. No entanto, o apoio internacional para as mesmas está a diminuir e sugere uma adaptação urgente, exigindo que se adaptem urgentemente a essas dinâmicas e dinâmicas diplomáticas em evolução, a fim de poderem cumprir eficazmente os seus mandatos. Francisco da Cruz defendeu mais recursos financeiros para a África, de modos a satisfazer as necessidades de segurança do continente. A África, o continente que acolhe a maior parte das operações de paz no mundo, continua a lutar contra recursos financeiros limitados para satisfazer as suas necessidades de segurança. A adoção da Resolução 2719 do Conselho de Segurança da ONU em dezembro passado constitui um marco importante na parceria das Nações Unidas e União Africana sobre a paz e segurança, uma vez que fornece o quadro para financiamento adequado, previsível e sustentável para as operações de apoio à paz lideradas pela União Africana. E a 79ª sessão da Assembleia Geral da ONU terá, na semana de alto nível, uma Cimeira do Futuro. A Missão Permanente de Angola, junto das Nações Unidas, prepara-se para este evento, que vai decorrer de 22 a 23 de setembro. A Cimeira do Futuro é o ponto de destaque da semana de alto nível, que vai ser marcada por várias reuniões. No encontro, os países pretendem adotar o Pacto para o Futuro, com vista a encontrar os caminhos que permitam dar resposta aos problemas do presente nas áreas de desenvolvimento sustentável, financiamento para o desenvolvimento, da paz e segurança internacionais, das ciências e tecnologias, da inovação e da cooperação digital. Segundo o chefe da missão diplomática de Angola na ONU, embaixador Francisco José da Cruz, Angola terá uma participação ativa nas discussões. Sobre saúde, no que diz respeito a questões ligadas à resistência antimicrobiana e que
Angola vai ativamente participar nos debates e partilhar a sua experiência sobre alterações climáticas. Haverá uma reunião para discutir a problemática da subida do nível do mar e aquilo que deve ser feito para atacar este problema, que começa a afetar já uma série de países no mundo, e também a celebração das questões ligadas à necessidade de se acabar com as armas nucleares. O diplomata avançou que a delegação de Angola deverá estar representada ao mais alto nível. A paz e segurança no continente, com realce para a região dos Grandes Lagos, é um assunto que poderá ser destacado pela delegação angolana. Angola, dentro das suas responsabilidades enquanto campeão da União Africana para a Paz e Reconciliação, tem uma grande responsabilidade de continuar a mobilizar apoio da comunidade internacional para que o continente africano tenha meios, condições para fazer frente aos desafios de paz e segurança que enfrenta, nomeadamente com financiamento previsível das Nações Unidas para que esteja em condições de desempenhar esse papel na prevenção, gestão e resolução de conflitos. Está ainda prevista na semana de alto nível uma reunião plenária para comemorar e promover o Dia Internacional para a Eliminação Total de Armas Nucleares. Em 2023, o Governo encaixou para o setor empresarial público dividendos avaliados em 6,5 mil milhões de kwanzas. Mas o desembolso fixou-se em mais de 207 mil milhões de kwanzas. O relatório agregado do setor empresarial público 2023 foi apresentado hoje aqui em Luanda. A Ministra das Finanças falava na abertura do encontro do setor empresarial público que em 2023, segundo Vera Daves de Souza, beneficiou de um encaixe financeiro de 6,5 mil milhões de kwanzas. O desembolso fixou-se em um valor mais alto, contabilizado em mais de 207 mil milhões de kwanzas. Ao cenário de conjuntura desafiante verificado em 2023, acresceu o fim da moratória, até então vigente, para a amortização da dívida externa, fundamentalmente ao maior credor internacional, implicando esforços adicionais à gestão orçamental. Apesar disso, os gestores das empresas mantiveram-se resilientes e comprometidos no cumprimento dos seus objetivos, tal como revela o resultado agregado positivo alcançado em 2023, num total de 908,7 mil milhões de kwanzas, o que representa um aumento de 16,6% quando comparado com o resultado líquido obtido no ano anterior. Durante a apresentação do relatório agregado do CEP 2023, a Ministra das Finanças esclareceu que o encaixe representou um aumento de 197,8% face ao valor recebido em 2022. Os desafios impostos às empresas têm abrandado a atividade econômica em 2023 em função do contexto já descrito. O Estado encaixou 6,5 mil milhões de kwanzas em dividendos no período de análise. 6,5 mil milhões de kwanzas em dividendos no período em análise. Um aumento de 197,8% face ao valor recebido em 2022. Entretanto, a diferença entre os valores encaixados e aqueles desembolsados pelo Estado, na ordem de 207,5 mil milhões de kwanzas, deve continuar a reter a nossa atenção, dados os custos de oportunidade envolvidos. Vera Daves de Souza disse também que o cenário tem sido impactado pelo alargamento do setor empresarial público, que cresceu em termos de unidades de 88 em 2021 para 93 em 2023. Face aos dados, o Executivo defende a continuidade de esforços, de modos a tornar as empresas autónomas do ponto de vista financeiro por meio das suas próprias operações. As empresas devem ter bem presente sempre os pressupostos de eficiência como objetivo primário de sustentabilidade das suas operações. Sendo este um dos desideratos do processo de reforma, não obstante ele ainda estar em curso, devemos todos contribuir para uma melhoria gradual da gestão à luz do atual paradigma jurídico-legal. No quadro da reforma em curso,
mantemos o convite a todas as partes interessadas para que avancemos determinados rumo à resolução dos constrangimentos que ainda persistem no seio do setor empresarial público. Com as reformas em curso no setor empresarial público, o governo pretende controlar um menor número de empresas até 2025, reduzir as funções do Estado enquanto regulador, supervisor e acionista, entre outros objetivos. O governo angolano anunciou que nos próximos dias vão ser lançados novos concursos públicos para a admissão de 800 técnicos de diversos setores da administração pública. A informação foi prestada durante a 10ª edição do encontro do MAPTES sobre os índices globais da administração pública. Não se sabe ao certo quais os setores da administração pública que em tempo oportuno solicitaram à ERU, entidade recrutadora única, a abertura de concurso público para o preenchimento de vagas. No total devem ser admitidos 800 novos quadros através de concursos que poderão ser abertos ainda este ano. Neste quesito, a secretária de Estado para a Administração Pública, Amélia Varela, disse também que estão em fase de andamento outros concursos. Estes concursos, os que serão implementados, uma vaga de 800 para 800 candidatos. Temos os que já estão em curso, 624, e mais 800 os que irão, então, assim, entrar em curso. Mas dizer que também pode aumentar, porque estes são os organismos que solicitaram que para a ENAP realizarem e gerirem os concursos ainda este ano. Significa dizer que podem haver ainda outros órgãos a solicitar e este número de vagas ainda pode aumentar. Através do Decreto Presidencial número 67/23, de 7 de março deste ano, o governo angolano aprovou a aplicação do subsídio de isolamento de até 30% para os funcionários públicos e agentes administrativos que trabalham nos órgãos e serviços da administração local do Estado em zonas recônditas. Todavia, os pagamentos não foram feitos na data prevista. Chamada a esclarecer o sucedido, a secretária de Estado admitiu o problema e justificou que a situação financeira por que passa o país está na base do atraso registrado no pagamento do subsídio de isolamento nos municípios da tipologia C e D. Este decreto presidencial sobre os subsídios foi aprovado em março e houve, de facto, um atraso. Temos conhecimento que o país tem estado a passar algumas dificuldades financeiras. Daí que não foi possível, na data prevista, cumprirmos com aquilo que foi, inclusive, acordado com os parceiros sociais. Não são todos os municípios, é apenas do tipo C e do tipo D. E muitos desses pagamentos também não foram feitos, porque as próprias administrações também não estavam organizadas e as próprias finanças não tinham como pagar os subsídios, porque eles não tinham meios para as finanças poder fazer esse pagamento. No quadro do RINAR, roteiro para a implementação da nova arquitetura remuneratória da administração pública, Amélia Varela sinalizou que no próximo ano todos os funcionários públicos vão conhecer o aumento salarial de até 25%. Já foram dados 3 passos. Primeiro, a aprovação dos subsídios. Segundo, o aumento de 5%. Terceiro, o aumento de 30%. E temos previsto, para o ano de 2025, um aumento de 25% o salário base de todos os funcionários da administração pública. Quanto à expansão do Serviço Integrado de Atendimento ao Cidadão, a secretária de Estado para a Administração Pública, Amélia Varela, anunciou que nos próximos 3 anos, Angola passará de 16 para 24 SIACs, com a construção de 8 novos nas províncias de Luanda, Bié, Huila, Zaire, Cuando-Cubango, Kwanza Sul, Kwanza Norte e Namibe. O relatório do mercado de seguros e fundo de pensões e mediação arrecadou cerca de 1 bilhão de kwanzas em 2023, que, segundo a agência, é um valor histórico. Os fundos de pensões em 2023 detiveram um montante equivalente a 1,1 bilhões de kwanzas por força da nova lei de corretagem de seguros,
que permite o processo de mediação para os fundos de pensões. O regulador acredita que para os próximos anos há de acontecer uma maior penetração dos fundos de pensões no que tem que ver com os diversos ramos de atividade. Igualmente destacar por fim de que o setor petrolífero é hoje o setor de atividade económica que mais registra fundos de pensões, ou seja, um total de 9 fundos de pensões, num total de 38 existentes em Angola. A atual taxa de penetração de seguros na economia nacional situou-se a 0,60% do PIB. No entanto, existem aqui desafios que o regulador hoje os persegue e acredita que para os próximos anos hão de ser de facto corrigidos. Desafios prendem-se essencialmente com o aumento da literacia financeira. A AIDA Angola entende que a apresentação do relatório vem confirmar uma boa prática do setor segurador. É fundamental que hajam dados sobre o mercado segurador e é fundamental que tanto a sociedade, os cidadãos possam ter acesso àquilo que é tanto o comportamento do mercado em termos gerais, quer em sede de prémios, quer em sede de indemnizações, e se tiverem reparado, houve uma referência expressa em sede de relatório de ter havido um aumento de indemnizações, ou seja, as seguradoras estão não só para captar prémios, mas fundamentalmente para tanto indemnizarem quando as pessoas precisarem. Segundo Paulo Ferreira, o Fundo de Pensões tem cumprido com as regras e normas obrigatórias e os indicadores de performance bastante satisfatórias. Nós contribuímos e acreditamos muito nisto para segurar, para cuidar do futuro das pessoas numa altura de pós-reforma. Nós auxiliamos a criar e fazemos a gestão de fundos de pensões, sejam eles fechados, sejam fundos de pensões abertos, sendo que os fechados normalmente são vocacionados para um conjunto de trabalhadores ligados a empresas e os abertos permitem adesões individuais e permitem também adesões coletivas. As empresas que não queiram ter um fundo de pensões para os seus colaboradores exclusivamente dedicados àquela empresa podem fazer adesões coletivas. E acreditamos que poderemos vir então a ajudar a quem se preocupa com certas condições de seus trabalhadores ou dos seus familiares. O número de desempregados em Angola atingiu os 32,3% no segundo trimestre deste ano. O dado consta de um inquérito ao emprego em Angola realizado pelo Instituto Nacional de Estatística. Os números do Instituto Nacional de Estatística indicam que a taxa de desemprego é mais elevada para as mulheres, com 34,2%, se comparada aos 30,2% para o caso dos homens. No relatório, o INE detalha que a população desempregada foi estimada em 5.764.313 pessoas, sendo 2.617.381 homens e 3.146.932 mulheres. Entretanto, o problema do desemprego em Angola não é novo. Daí que, de tempo em tempo, têm sido criados programas que visam o aumento da empregabilidade. São exemplos disso mesmo o PAP, Plano de Ação para a Promoção da Empregabilidade, lançado em outubro de 2019 e que previa gerar um total de 83.500 empregos para a juventude em todo o território nacional até 2022. E mais recentemente, o governo aprovou o FUNEA, Fundo Nacional do Emprego, um dos instrumentos da Agenda Nacional do Emprego, gerido pelo INSS. O fundo, que começou a ser operacionalizado no mês passado, tem disponíveis 500 milhões de dólares. Entretanto, pouco ou nada se sabe da sua implementação, concretamente. Nesta quarta-feira, a Rede Girassol procurou por respostas quanto à operacionalização do FUNEA e do Diretor Nacional do Trabalho, adscrito ao Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, António Stott, ouviu somente o seguinte. Tem existido aqui uma confusão sobre a lógica do Fundo Nacional de Emprego. O Fundo Nacional de Emprego ele vai trabalhar numa lógica como se fosse um banco. Ou seja, quem vai implementar as iniciativas serão os agentes de implementação. Podemos falar do INAFOP, do INAPEN, a banca e outros parceiros. Portanto, o que nós podemos dizer em ponto de situação
é que as condições estão criadas por fundo funcionar para avaliar os projetos e deliberar sobre os mesmos. No seu relatório, o INE refere que a população com mais de 15 anos ia trabalhar ou disponível para um emprego no segundo trimestre deste ano era de 17,8 milhões de pessoas. O inquérito revela também que 44,8% das pessoas que declararam estar empregadas trabalhavam nas áreas da agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca, seguido do comércio, agrócio e retalho, com 22,4%. E arrancou hoje a maior feira automotiva de Angola, a Expocar. A feira tem como missão fomentar o crescimento da indústria automotiva angolana, incentivar a produção local e promover o desenvolvimento de novas parcerias comerciais. Luanda Expocar 2024 busca não apenas ser um showcase de veículos, mas um catalisador para mudanças positivas na forma como o mercado automóvel em Angola está a ser movimentado. Para os expositores, a Expo oferece uma oportunidade única para novos negócios. Logo no primeiro dia, a Expocar chamou a atenção de muitos amantes de automóveis, como é o caso do empresário Edson Gaeta. Para mim é muito novo, é a primeira vez que eu venho numa exposição de carros e de empresas que operam no ramo de automóveis. Entretanto, acredito que aqui tem muitas empresas e é uma boa oportunidade, além de ver os carros, ver as outras empresas que operam no ramo e, quem sabe, fazer uma parceria de negócio. Já os expositores esperam fazer bons negócios ao longo da feira que decorre até ao próximo domingo. É a primeira vez que fazemos parte e, sendo a primeira vez, está a ser uma experiência positiva e boa. Estamos a gostar de participar. A Smart Car oferece uma vasta gama de serviços a nível de transportes. Temos a Stand Auto, a Rentacar, a oficina e temos também a parte da estação de serviço. Nós, Longtai, somos multimarca, vendemos multimarca e trouxemos cá uma marca não vista ainda cá em Angola, e se já se viu, se calhar só nas redes sociais, que é o BJ40, que é a marca Bike. Para permitir que mais expositores possam participar, a organização optou por aumentar a área de exposição da Expocar 2024. Esse ano nós estamos a trazer uma área de exposição mais ampla com... É engraçado que esse ano nós conseguimos conquistar a meta em relação aos elementos do setor, desde empresas que são representantes oficiais, a stands automóveis, empresas que prestam serviços à banca e seguradoras. São 5 dias de exposição, 5 dias de festa, digamos assim. Nós esse ano temos uma área de entretenimento mais ampla, mais inclusiva, então essa feira esse ano é bem mais familiar. A maior feira automotiva de Angola, Luanda Expocar, espera que durante os 5 dias de exposição passem pela feira mais de 15 mil visitantes. E já estamos na página internacional. O presidente da Guiné-Bissau afirmou hoje que não vai concorrer ao segundo mandato para a liderança do país. O atual mandato de Umaro Sissoko Embalo termina no próximo ano. Veja a notícia no Compacto Internacional. Ao sair do Conselho de Ministros e depois de anunciar a decisão de não mais concorrer, Umaro Sissoko Embalo disse que tomou esta decisão depois de consultar a sua esposa. Nuno Nabian é atualmente o coordenador do Fórum da Salvação da Democracia, uma plataforma criada entre o Movimento para a Alternância Democrática e a Aliança Kumbalanta. Brahima Camará lidera o Maiden G5, enquanto Domingos Simões Pereira presida o Partido Africano para a Independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde, PAIGC. A Organização Médicos Sem Fronteiras emitiu um alerta mundial para a necessidade de uma resposta rápida ao surto de cólera que causou 191 mortes no Sudão. A doença atinge principalmente as zonas do centro e leste do país. As mortes registadas fazem parte de um total de 5 mil casos reportados, segundo o Ministério da Saúde. Através de um comunicado, a organização não-governamental Médicos Sem Fronteiras afirmou que a doença representa o último perigo na guerra. A instituição afirmou que uma resposta rápida e coordenada é importante
preocupante por considerar que a doença agrava a situação no país atingido por um conflito militar desde abril do ano passado. A organização esclarece, entretanto, que em agosto as autoridades sudanesas declararam um surto de cólera e que logo na segunda quinzena do mesmo mês os casos semanais da doença multiplicaram-se. Subiu para 155 o número de mortes provocadas pela passagem do super tufão Yagi no Vietnã. O número consta do último balanço das autoridades, que dá conta ainda de 141 pessoas desaparecidas. O super tufão Yagi, que atingiu o Vietnã no último fim de semana, causou a destruição de infraestruturas e enchentes. O fenómeno atingiu o norte do país e durante sábado e domingo foram registradas chuvas e rajadas de vento superiores a 150 km por hora. As enchentes chegaram à capital Hanoi, onde a cheia do Rio Vermelho obrigou centenas de pessoas a deixarem suas casas e provocou a queda de uma ponte. Foi a primeira vez desde 2004 que o rio atingiu o seu nível máximo. O Papa Francisco chegou hoje a Singapura, o último país a ser visitado neste périplo do líder católico de 12 dias. No país com a menor população católica a nível do mundo, Francisco deve estar por 48 horas antes de encerrar o seu ciclo de visitas, que envolveu passagens pela Indonésia, Papua Nova Guiné e Timor-Leste. O único compromisso de hoje foi o encontro privado com os membros da Companhia de Jesus presentes no país, no Centro de Retiros São Francisco Xavier, estrutura em que se realizam retiros espirituais desde 1997. Apenas amanhã serão realizados os eventos oficiais a propósito da visita de Francisco a Singapura. Entre as atividades, prevê-se a ida do líder católico ao Parlamento da Singapura. A viagem de 12 dias é a maior feita pelo Papa Francisco desde que chegou à Santa Sé. E contra todas as expectativas, a candidata democrata à Casa Branca, Kamala Harris, surpreendeu e brilhou esta madrugada. Donald Trump teve poucos argumentos para rebater a procuradora e atual vice-presidente dos Estados Unidos. Kamala Harris, let's have a good debate. Have fun. Thank you. O tão aguardado debate entre os candidatos à Casa Branca foi marcado por acusações mútuas e por temas ligados ao aborto, economia, geopolítica e imigração. Kamala Harris fez alusão ao facto de as mulheres terem tido dificuldades de acesso ao aborto, enquanto o republicano afirmou que os migrantes no país estão a comer os animais domésticos. Trump igualmente acusou Kamala de não ter um plano próprio no que diz respeito à economia norte-americana e por isso está a usar o de Biden. Sobre a política externa, Trump voltou a referir que acabaria com a guerra na Ucrânia, que se dependesse de si, nunca teria começado. Em resposta, Harris, de 59 anos, disse que se Trump fosse presidente, o governo russo já teria dominado Kiev. Para o analista Edgar Fonseca, Kamala Harris mostrou-se uma forte candidata à Casa Branca, enquanto Donald Trump surpreendeu pela negativa. Vimos um Donald Trump recatado, não é, assustado, e encostado às cordas. Por quê? Porque até mesmo a nível do debate nós tivemos aí 8 pontos essenciais que foram levados pelos jornalistas para efeitos de debate e vimos ele perdido logo no primeiro, eu pelo menos tive esta percepção, vi ele perdido logo no primeiro ponto. Quando o ponto tinha a ver com a economia e Trump levava já uma desvantagem na abordagem e só girava em torno da questão da imigração. Vamos olhar para aquilo que foram os planos. O jornalista perguntou a Trump de forma sistemática e repetida qual era o plano de Trump, que planos tinha Trump para a governação dos Estados Unidos da América que foi presidente. Trump ditou 0, bola. Ao passo que Kamala ditou 5 pontos. Até 3 dias, Trump tinha 48% de sondagens e Kamala estava com 47%. Nesta altura em que estamos a falar, Kamala já está bem próximo dos 48% e Trump já está bem próximo dos 47%. Significa que de hoje aos próximos dias, Kamala poderá ter uma grande posição. Basta ver que ela tem apoio de 3 pesos pesados do Partido Republicano. Embora Trump tenha dito que se sentiu bem no debate, acusou a cadeia televisiva promotora do encontro de manipular o debate ao referir-se ao facto de os moderadores terem corrigido apenas a si e não a sua oponente. A CNN Internacional identificou no rescaldo do debate 33 falsas informações, tendo uma sido dita por Kamala Harris e 32 por Donald Trump. Os candidatos à presidência dos Estados Unidos voltaram a encontrar-se hoje na cerimónia de homenagem às vítimas do atentado de 11 de setembro de 2001, onde morreram centenas de pessoas.
E no Dúvidas e Certezas de hoje vamos olhar para os manuais escolares, a preferência e exigência de editoras específicas e a falta de um programa uniforme de ensino no país. E a proposta é do Custódio Jacinto. A não uniformização do conteúdo acadêmico tornou-se um dos principais desafios do Ministério da Educação. Na edição de hoje, trazemos a reflexão segundo a qual as escolas públicas, por exemplo, utilizam os manuais produzidos pelo Ministério da Educação, ao passo que os colégios preferem utilizar os manuais da Plural Editora. Mas, afinal de contas, onde é que está o problema? De quem é a responsabilidade para a uniformização do conteúdo acadêmico? As políticas vêm do governo e o governo é que deve ditar as políticas, tanto os currículos como as políticas. Então, o Ministério da Educação tem políticas para poder ver quais são os objetivos que pretendem para instruir um cidadão angolano. E aí vem os currículos. Os currículos têm que ser uniformizados. Para aqueles que dão currículos diferentes, é uma falha, porque há um perfil que o governo pretende para o cidadão angolano. Então, quando algumas escolas usam currículos diferentes, no meu ponto de vista, estão a desvirtuar aquilo que é o desenvolvimento do cidadão angolano. É possível que algumas escolas querem imitar, por exemplo, currículos vindos de fora, mas nós somos angolanos, porque quem dita as políticas é o governo angolano. E o governo angolano tem objetivos ao ditar as políticas. Então, todas as escolas deveriam uniformizar os currículos para não haver discrepância quanto ao ciclo de aprendizagem. Algumas escolas na cidade de Luanda preferem utilizar os manuais da Plural Editora. O kit da primeira classe, por exemplo, custa nas escolas mais de 22 mil kwanzas, ao passo que o da sexta classe gira em torno de 80 mil kwanzas. Estes materiais, segundo apurações, são aprovados pelo Ministério da Educação. Mas, afinal de contas, até onde é que iremos com esta prática? No meu ponto de vista, o problema não está com o governo. O problema está com as escolas que optam por outros currículos. Porque dentro de qualquer país, quem dita as políticas é o governo. Então o governo ele tem um perfil para o cidadão, para toda a criança no ciclo de aprendizagem. Eu acho que as escolas deveriam seguir o currículo, as políticas que o governo orienta. Agora, quando a gente desvia desse currículo, independentemente do conhecimento que as pessoas tenham de outras paragens, mas somos angolanos, devemos seguir os currículos para poder dar um perfil. Só que quem devia corrigir isto é o governo angolano, é o Ministério da Educação. É que deve corrigir, pelo menos, as escolas que estão a seguir outros currículos. Porque, vejamos só, no caso dos exames nacionais, tem matérias que devem ser processadas ou lecionadas a nível nacional para ver exames nacionais. Se há praticamente um início estão a procurar maneira de uniformizar as matérias, como é que será então nos exames nacionais? Vai ter conteúdo diferente e isso não será possível para concretizar esse projeto que o Ministério da Educação está a criar para os exames nacionais.
A não uniformização do currículo escolar é um problema que se vive um pouco por todo o país. O Ministério da Educação é chamado a assumir o seu papel como ente responsável pelo ensino no nosso país. Esta situação preocupa pais e encarregados de educação que pedem ao governo angolano para que assuma a postura certa para que este problema que perdura anos e anos seja resolvido a médio ou a longo prazo. Por hoje é tudo, até a próxima edição de Dúvidas e Certezas. E hoje ficamos por aqui. É sempre um prazer contar consigo aí do outro lado. Amanhã estaremos de volta com mais informação às 19h45. Conto consigo. Boa noite e fique bem.